E aí, pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, hoje para falar sobre as demissões que ocorreram nessa última sexta-feira, dia 24/4. Como é de praxe, toda pós WrestleMania, a gente costuma ter algumas demissões, tanto de lutadores quanto do pessoal de backstage. E na noite de ontem, na sexta-feira, não foi diferente. Foi adiantado pela Fightful Select que a WWE demitiu mais de 20 lutadores. E entre esses nomes, muita gente conhecida que eu vou comentar um pouco aqui com vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, porque me ajuda na divulgação do canal, faz o canal crescer e é de graça. Então, se você pudesse dar essa força aí para ajudar no crescimento do canal, eu agradeço. Também agradeço ao feedback que venho recebendo nos últimos vídeos em relação à qualidade de áudio, de imagem. Como eu disse, ainda apanho um pouco do OBS, não sou muito bom com tecnologia, estou tentando melhorar a cada vídeo que passa. Fiz alguns ajustes no microfone, então, se vocês puderem dar um feedback para ver se o áudio está melhor ou se continua ruim, vocês podem falar aí nos comentários que eu vou dar atenção para todo mundo, beleza? Falando um pouco sobre as demissões, a gente teve muitos lutadores aí do NXT, alguns lutadores mais desconhecidos, que eu não vou aprofundar muito, porque eu não acompanhei, sendo bem sincero. Eu acompanhei alguns, um pouco, como o Luca Crucifino, o Malik Blade, e no geral, foram só esses, né? Eu tô com a lista aqui do lado dos nomes que foram demitidos. Não conheço muitos. Agora, os nomes do main roster aqui, posso falar bastante de cada um aqui que foi demitido. A gente pode pegar e falar da White Six como um todo, né? Não preciso abordar nome por nome, mas toda a White Six foi demitida. Do Bo Dallas, passando pela Nikki Cross, o Joey Gacy, o Dexter Lumis e o Rowan, todos foram demitidos. Eu não imaginei que fosse chegar no ponto deles serem demitidos, mas fato é que a White Six é um fracasso total. É, quando eles surgiram, eles causaram um impacto muito grande, até pela ligação com o Bray Wyatt, e se esperava que eles fossem crescer dentro da companhia de forma orgânica, porém também um pouco escorada no legado deixado pelo Bray Wyatt. Porém, o Bo Dallas não conseguiu fazer com que a stable se estabelecesse como uma stable credível, uma stable forte, e acabou que nos últimos meses eles vinham apanhando e o próprio Bo Dallas vinha sofrendo o pin na maioria das lutas e eles acabaram perdendo totalmente o ímpeto que eles tiveram no início, né? Depois também tiveram retorno, eles ficaram um tempo ausente, retornaram e tiveram um impacto também. Se esperava que eles fossem entregar alguma coisa, mas foi um fiasco total. O grupo em si fracassou, a White Six era chata de assistir, eu não gostava. Eu particularmente já estava entediado de ver cada aparição deles. Ainda mais, né, nos últimos meses que a gente teve esse envolvimento deles com os MFTs, que foi uma rivalidade sem fim, que foi extremamente cansativa, extremamente chata, que não beneficiou ninguém. Os MFTs não saíram maiores dessa rivalidade e só serviu para enterrar de vez o White Six, que é um fiasco. Eles agora saem da empresa, não sei se vão continuar como grupo, mas esse, essa persona, essa stable, da forma que ela foi construída, ela não vai funcionar em outro lugar. Porque a ideia era que eles criassem algo em torno do legado deixado pelo Bray Wyatt. E o legado que o Bray Wyatt deixou foi na WWE. Não faz sentido eles pegarem e irem para outra empresa para carregar esse legado, para carregar o nome, esse nome, a stable em si. Então eu acredito que eles possam sim passar por uma reformulação, eventualmente até continuarem juntos e desenvolverem uma personalidade própria. Acho que pode ser que dê certo para eles nesse sentido. Não sei qual seria o destino mais provável para eles. Eu não acredito muito que eles vão parar na AEW. Acredito que eles devem rodar aí no cenário das indies e tentar desenvolver uma nova persona, desenvolver algo mais próprio. São lutadores bons, principalmente o Joe Gacy e o próprio Bo Dallas. Eu acho que ele tem um certo talento, mas
infelizmente eles não foram bem aproveitados, até foram bem aproveitados, mas não souberam aproveitar a oportunidade. O fato de carregar esse peso de terem que criar algo em torno do Bray Wyatt também eu acho que pesou um pouco para eles, porque a gente tá falando de um lutador, de um personagem muito acima de qualquer um desses membros da White Six. Nenhum deles conseguiria carregar esse legado do Bray Wyatt. Então, acho que isso pesou, acho que isso foi prejudicial para eles. E agora eles entram nessa lista de demissões. Vamos ver o que, que vai seguir aí para eles. Tivemos também o Apollo Crews, que foi demitido. Ele já vinha muito tempo aí aparecendo muito pouco. Eu, particularmente, gostava do Apollo. Aquela persona dele de príncipe nigeriano que ele teve ali na época pós-pandemia, né, numa rivalidade muito boa que ele teve com o Big E, eu particularmente gostava muito, achei que foi o melhor momento dele na empresa. Ele fez um ótimo trabalho ali, ele desenvolveu bem o personagem, ele mostrou que tinha uma qualidade no microfone que muita gente acreditava que ele não tinha. Eu acho que ele mostrou uma qualidade, eu acho que ele mostrou um bom desenvolvimento de personagem. Depois acabou passando, ele ficou escanteado, ficou aí até ser demitido. Acho ele talentoso, acho ele bom, mas também não vou falar que vai fazer falta hoje, porque ele vinha escanteado, praticamente não aparecia, então não tem como falar que vai fazer falta, mas é um lutador talentoso, eu acho que ele tem até espaço talvez na AEW, possa ser um bom destino para ele, porque lá ele vai conseguir desenvolver bem, porque ele tem muito talento, ele é muito bom, além de ser muito forte também, ele tem muito talento, muita habilidade, é um lutador muito ágil, então acho que pode dar certo por lá. Tivemos também a demissão dos Motor City Machine Guns, do Alex Shelley e do Chris Sabin. Outros que, na minha visão, vão fazer muita falta. Esses eu gostava demais. No ano passado, no momento que a divisão de duplas da WWE no SmackDown vivia um momento excepcional, eles se destacaram. Né? A gente teve combates fantásticos entre eles, entre as outras duplas que estavam ali no SmackDown naquele momento. Tinha os Street Profits, tinha o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa, tinha uma galera, tinha muita dupla boa naquele momento. E eles fizeram combates fantásticos. Carregaram em determinado momento eu assisti o SmackDown para ver a divisão de duplas do SmackDown, porque a divisão de duplas do SmackDown ela ela estava em outro nível naquele momento. E eles fizeram combates e tinham rivalidades incríveis. Então, o Alex Shelley e o Chris Sabin são muito talentosos. Eles foram campeões de duplas, tiveram um reinado até bem passável, bem esquecível, assim. A gente não vai lembrar muito. Mas foi por falta de oportunidade. Acho que eles foram muito mal aproveitados. Infelizmente, eles não conseguiram desenvolver um personagem. Agora que parecia que eles talvez pudessem fazer um heel turn. A gente teve alguns segmentos aí nas últimas semanas em que eles poderiam é, é, fazer esse heel turn e quem sabe dar uma sobrevida para eles dentro da empresa. Acabou que não deu tempo, fizeram parte aí da lista de demissões. E, na minha opinião, vão fazer falta, porque eles foram mal aproveitados. E, infelizmente, nos últimos meses, eu acho que não só eles, mas como várias outras duplas estão sendo muito mal aproveitadas. A gente teve, por exemplo, a ausência dos Street Profits aí durante um bom tempo. Agora eles retornaram, né, no último Raw. Vamos esperar que eles é, se desenvolvam aí, consigam voltar a ter destaque. Mas o Alex Shelley e o Chris Sabin, para mim, desses nomes, são dos que vão fazer mais falta. Eu gostava muito deles na divisão de duplas. Seguindo também, a gente teve a demissão do Santos Escobar, que era outro que já não aparecia no main roster há muito tempo. No ano passado ele chegou a não renovar o contrato, ele estava para sair, depois ele renovou, ficou, foi uma confusão danada, ele acabou ficando, acabou, se não me engano, ele nem chegou a aparecer no main roster, ele já foi deslocado direto para AAA e fez algumas aparições por lá. Porém, desde então ele sumiu, é, e agora aparece nessa lista de demissões. Eu também era outro lutador que eu gostava, eu acho que ele tem uma qualidade no microfone excepcional. Como lutador também eu acho ele muito bom. Ele chegou a ter um certo push depois que ele subiu pro main roster. Foi até razoavelmente bem aproveitado, teve oportunidade pelo título dos Estados Unidos, não chegou a ganhar. E agora, depois de alguns meses aí na AAA, ele faz parte também dessa lista de demissões. Eu gostava dele,
Acompanhei muito pouco, assim, depois que ele não permaneceu no main roster, e eu acho que ele tem espaço, talvez na All Elite, ou em alguma outra companhia menor, até no México, né, na CMLL também pode ser um destino interessante para ele. É um lutador muito bom e talentoso. Eu gosto muito dele, eu acho que vai fazer, não posso dizer que vai fazer falta, porque ele nem estava aparecendo, mas é um lutador muito talentoso, que eu particularmente gostava bastante. Outros nomes aqui, agora a gente começa a chegar numa galera que passa a não fazer tanto sentido a demissão. Os outros ainda você tem alguma justificativa para falar que eles, beleza, foram demitidos, não estavam sendo bem aproveitados. Agora, esses dois nomes que eu vou citar aqui, e eu acho que não tem justificativa. Eu posso comentar rapidamente também sobre a Zelina, que foi demitida junto do Aleister Black, o esposo dela, que eu vou tecer um comentário mais prolongado. A Zelina nunca me agradou muito no ringue, mas como manager do Aleister Black, eu acho que fazia sentido. É, ele, ele tendo sido demitido, também não faria sentido ela permanecer. Mas eu não vou discorrer muito sobre ela, mas eu quero falar mais sobre o Black. E também sobre a Kairi Sane. Dois que eu, sinceramente, não entendi por que eles foram demitidos. A Kairi Sane é das melhores lutadoras que a gente tem hoje no roster da WWE, tinha, né? Que agora ela não faz mais parte. E ela vinha sendo muito mal aproveitada. Ela estava envolvida nessa mistura aí da Asuka com a Io Sky, toda essa confusão nos últimos meses, mas ela nunca foi devidamente bem aproveitada nesse meio período. Ela chegou a ter algum destaque na WWE e agora, de repente, ela é demitida. Não entendi o motivo, porque, como eu disse, para mim é das mais talentosas que a gente tinha no roster, e agora é, ela, de repente, aparecendo numa lista de demissões. Eu fico chateado porque eu acho que ela deveria ter sido muito melhor aproveitada. Eu acho que um pouco disso tem a ver com a barreira do idioma, por ela não falar o inglês, por ela não conseguir promar. Isso é prejudicial. Por mais que a pessoa seja muito boa no ringue, se ela não consegue entregar em matéria de promos, ela vai ficar um passo atrás. Na WWE, principalmente na WWE, onde contar a história é o principal, essa questão do microfone é muito mais, não digo que é muito mais importante, mas é um diferencial muito maior do que a pessoa ser muito boa no ringue. A gente já viu lutadores excepcionais que não vingaram e porque não sabiam promar, enquanto que lutadores medianos ou até lutadores medíocres horríveis, eles conseguiram vingar porque eles tinham a qualidade do microfone. Então, o fato dela não conseguir promar, acho que esse foi o principal motivo dela não ter tido um push maior e agora fazer parte dessa lista de demissões. Eu acho que ela vai cair como uma luva na All Elite. Ou voltando para o Japão também, eu acho que pode ser que dê muito certo. Fico chateado com a demissão dela. Não é um nome que não dá para entender. Mas para mim o que não dá para entender mesmo é o fato deles terem demitido o Aleister Black. O Aleister Black ele voltou. Eu até fui pesquisar para ver quando que ele tinha retornado. Se não me engano, ele estreou no SmackDown do dia 23 ou 24 de abril de 2025. E exatamente um ano depois ele é demitido. Ele retorna à empresa, passado um ano ele é mandado embora. Então, assim, para mim não faz o menor sentido. O Aleister Black ele tem tudo, ele tem qualidade no ringue, ele tem qualidade no microfone, ele tem uma persona muito interessante, muito legal. Ele funciona tanto como um babyface quanto um heel. E eles simplesmente descartaram qualquer possibilidade de empurrá-lo para uma divisão dos Estados Unidos, por exemplo, que ele poderia se dar muito bem lá, ou até, eventualmente, numa divisão de main eventer. Ele poderia fazer combates excepcionais, por exemplo, com o Cody Rhodes, seria um combate fantástico, uma rivalidade incrível. Não estou falando que ele tinha que ser campeão, mas ele estando ali, ele entregaria combates, ele entregaria uma rivalidade interessante e seria um fôlego novo na divisão do título mundial, na disputa pelo título mundial.
pra gente dar essa revigorada. É importante que sempre a gente tenha lutadores novos chegando ali, tendo oportunidades. Eu sou um grande defensor disso, que a gente tenha lutadores que estão, às vezes, um pouco abaixo no card, que demonstrando um bom nível, demonstrando um desenvolvimento interessante, que eles recebam oportunidade ali pelo título mundial. Não precisam necessariamente saírem como campeões. Mas tendo lutadores revezando e chegando nesse patamar de main event, eles saem valorizados, eles saem como lutadores credíveis e a gente tem essa movimentação para não ter uma rivalidade, sempre as mesmas rivalidades e repetições de rivalidades. Então eu fico muito chateado com o fato dele ter sido demitido, porque eu acho ele incrível, muito bom, muito talentoso, muito bom no microfone e que poderia casar muito bem na divisão dos Estados Unidos, no SmackDown, ou até mesmo ir para o Raw e fazer também parte da divisão do título intercontinental. É, mas eu acho que ele casaria muito melhor hoje no SmackDown, como ele estava no SmackDown. Correr atrás desse título dos Estados Unidos, agora que ele está nas mãos do Trick Williams, talvez não fosse a melhor hora. Mas ele poderia sim desenvolver uma rivalidade, talvez com algum lutador ali do mid-card, sair por cima dessa rivalidade e eventualmente ir atrás do título dos Estados Unidos quando esse título estivesse com outra pessoa, até com o próprio Trick Williams. Mas eu acho que mais pra frente ele poderia ir atrás de um título de mid-card e depois chegar ao título mundial. Ele ter uma rivalidade com o Cody Rhodes, uma rivalidade um pouco extensa, seria ótimo, tanto para ele quanto para o Cody. E infelizmente a WWE não soube aproveitar ele de novo. Ele sai muito mal da companhia, porque ele foi tratado muito mal, ele não foi bem aproveitado. Esperava-se que, pelo fato do Triple H estar no cargo, entre aspas, né, que ser o cara que decide as coisas, a gente sabe que não é muito bem assim que funciona, né, porque a TKO que tá por trás, ela decide muito mais hoje as coisas do que o Triple H, mas a gente esperava que no comando dele, o Aleister Black fosse um lutador bem aproveitado. Assim como a gente esperava que o Tommaso Ciampa fosse um lutador mais bem aproveitado, o Johnny Gargano fosse um lutador mais bem aproveitado, lutadores que o Triple H gosta, mas que não foram bem aproveitados no main roster. Na época do NXT, quando o Triple H comandava o NXT, todos eles eram muito bem aproveitados. Todos eles cresceram muito dentro da companhia, cresceram muito no NXT, e todo mundo ficou extremamente ansioso para ver esses caras no main roster. E quando eles chegaram no main roster, todos eles floparam tragicamente. Infelizmente, é triste, mais um caso de lutador que sai pela porta dos fundos, de novo, um cara que saiu, voltou e sai de novo agora, mal, eu acredito que põe um ponto final nessa passagem, na passagem dele pela WWE como um todo, não acredito que ele volte para a companhia de novo. Pode ser que ele volte para a AEW, acho que é o cenário mais provável. Acho que tem uma galera boa aqui que vai aparecer na AEW daqui a pouco. E espero que lá ele seja melhor aproveitado, porque talento ele tem muito, qualidade no microfone ele tem muito, persona ele tem. Então, assim, não dá para entender por que que ele não foi empurrado. É por conta de altura? Não acredito que seja. A gente tem lutadores baixos, muitos lutadores baixos que se destacam. O Cody Rhodes mesmo, se eu não estiver falando besteira, ele não é um lutador extremamente alto. Mas, enfim, fica esse questionamento. Por que dele ter sido parte dessa lista de despedimentos? E aguardar se a gente não vai ter mais nenhuma outra surpresa. Eu esqueci, acabei esquecendo de falar um pouco da Alba Fire também, que acabou passando batido ali. A Zoe Stark também foi demitida. O André Chase foi demitido. A Alba Fire também é outra lutadora, só falando rapidamente sobre ela, é uma lutadora extremamente talentosa, que foi muito mal aproveitada. Foi colocada ali como panga da Chelsea Green com a Piper Niven, acabou não sendo tão bem aproveitada, mas ela tem uma qualidade muito boa, tanto em ringue quanto em talento, para falar no microfone, e acabou também sendo mandada embora. Ela, eu já não esperava, que eu já não tinha particularmente esperança que ela fosse vingar, né? Mas é mais uma lutadora talentosa que a WWE desperdiçou. Só porque eu tinha esquecido de falar sobre ela. De resto, alguns lutadores aqui que eu sinceramente não tinha a menor ideia que existiam.
Eu posso passar aqui, passando rapidamente sobre todos os nomes que foram demitidos para a gente encerrar o vídeo. A gente teve Nick Cross, Alba Fire, Zoe Stark, Joey Gacy, Bo Dallas, André Chase, Rowan, Dexter Lumis, Dante Chain, Apollo Crews, Kairi Sane, Alistair Black, Zelina, Santos Escobar, Alex Shelley, Chris Sabin, Malik Blade, Tyra May Steele, Trill London, Cyrena Linton, Chris Island, Tyreek Iwe, Tyson do Ponte e o Luca Crucifino. Esses foram os nomes demitidos pela WWE. Vamos aguardar para ver se a gente vai ter algum outro nome que vai sair mais para frente. Pode ser que a gente tenha novidades em relação a despedimentos. Espero que não. Que pare por aí e que a gente possa ter lutadores que hoje estão escanteados que possam ser melhor aproveitados. Fica, a gente fica chateado com alguns nomes, outros nem tanto, apesar de, claro, acho que deve ser ruim para todo mundo, ninguém passar por esse processo de demissão deve ser uma situação muito ruim para todo mundo. A gente fica chateado por todos pela questão do trabalho, né? É o ganha-pão deles, mas alguns mais pelo que a gente queria ver deles, pelo que eles poderiam agregar ao produto, que é um produto que ainda está patinando, não é um produto 100% agradável aos olhos de quem assiste. A gente tem muitas coisas para falar do produto da WWE. Eu, particularmente, inclusive, achei o SmackDown. O último SmackDown pós-WrestleMania. Não vou falar que foi um SmackDown ruim, mas também não acho que tenha sido, meu Deus, que grande show. Com exceção, o Raw, sim, eu acho que o Raw foi um muito bom show, mas esses lutadores, alguns deles que foram demitidos, poderiam muito bem fazer parte aí do SmackDown ou parte do Raw e agregar muita qualidade para os shows, ou até mesmo voltar para o NXT para ter mais destaque por lá. Infelizmente, não foi o caso deles. Vamos ver o que vai acontecer com eles. Boa sorte para todos eles, que eles consigam se destacar em outros lugares. E é isso. A gente fica chateado, mas agora é ver o que segue para cada um deles e o que a WWE vai pensar aí daqui para frente, se eles vão mandar mais alguém embora ou vai ficar por aí. Espero que pare por aí e que eles aproveitem bem os talentos que eles têm à disposição. Então é isso, esse vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu imaginei que fosse ficar. Agradeço a todo mundo que assistiu, de novo peço likes e se inscreva no canal também para me ajudar na divulgação. E ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Deem o feedback de vocês a respeito da qualidade de vídeo, qualidade de imagem e o que eu posso estar melhorando, porque vocês me ajudam muito, porque sozinho fica um pouco mais complicado. Então, contando com a colaboração de vocês, comentários sem ser ofensivos, eu aprecio e vou levar todos em consideração. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu!